Segundo o IBGE, né, foi observado um crescimento na participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8 em 91, não é? Passando a 5,9 em 2000 e chegando a 7,4 em 2010. A gente percebe que existe um crescimento a cada dia mais, né, de pessoas idosas, não só no Brasil, mas também no mundo, né? E a gente percebe também que houve uma mudança, né, bastante significativa com relação o idoso de antes e o idoso do dia de hoje. Não é isso, Cíntia? Bom dia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém. Com certeza houve uma mudança, né? Os idosos de antigamente são bem diferentes dos idosos de hoje, né? Da melhor idade de hoje, como se diz. A Cíntia, ela é fisioterapeuta e também trabalha com um grupo de idosos aqui no posto Padre Pio, né? E a gente está falando até mesmo na forma de tratamento, né? Hoje a gente tem um pouco de dificuldade, né? Se a gente fala idoso, às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Falar mais idoso, né? Se sente excluído. Se a gente fala terceira idade, pode achar meio pejorativo, né? E ainda tem uns que falam velho, mas aí eu acho que velho realmente é muito pejorativo, não dá para ser, né? Eu não gostaria de ser chamado de velha nunca na minha vida, né? Agora, idosa eu acho bem legal, né? Mas, assim, até mesmo senhor e senhora, né? Você já percebeu isso em casa? Às vezes você vai chamar a pessoa de senhora, porque antigamente era assim, né? O pessoal da minha época lembra bem, né? A gente tratava a mulher, o homem casado, com o filho de senhor e senhora. Mas hoje, quando a gente vai falar senhora, né? Não gosto muito, né? Fala aí para você ver, senhor e senhora. O pessoal não tem muita, né, não tem gostado muito de ser chamado de senhor e senhora, né, Cíntia? Com certeza. Pois é, mas são mudanças, né, que vai acontecendo aí, né, e que a gente vai acompanhando também. Mas a gente percebe também que as pessoas hoje vivem muito medo de envelhecer, não é, Cíntia? Você que tem essa experiência, né, de trabalhar com idosos, como é que você percebe isso? Então, hoje, né, hoje lá no posto médico, hoje eu não estou mais com esse grupo de idosos. Lá a gente tem um grupo da terceira idade, né, a maioria são mulheres. Eu fiquei 2 anos acompanhando esse grupo. Hoje são outros profissionais, que é um trabalho multidisciplinar que o posto desenvolve, né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade de ter esse trabalho com vários profissionais, né? Visando um grupo. Mas eu atendo muito na minha parte ambulatorial, né, no tratamento. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, às vezes, que é uma coisa natural que acontece, né, no decorrer. Tudo na vida a gente vai gastando, né, e o nosso corpo também, né. Os músculos vão natural. É natural. Não é? Os músculos vão ficando mais fracos, a pele vai ficando mais flácida, as articulações vão perdendo a sua lubrificação. Né, vão ficando, como a gente diz, vai dando as artroses, né, os bicos de papagaio que vão aparecendo. Então, muitas vezes, a pessoa, quando ela se depara com isso e o médico, o profissional, orienta que ela precisa se cuidar, muitas vezes ela se resiste a isso. Não, mas por quê? Então, o nosso trabalho vem todo com isso, de explicar para ela que aquilo é um processo natural, que faz parte, que tem como a gente dar uma qualidade para ele, mesmo dessas limitações, dessas alterações estruturais que vão acontecendo, mas que é possível ainda ter uma qualidade de vida, continuar a sua rotina, adaptando uma coisa aqui, outra ali, mudando um jeito de fazer um exercício, de fazer uma rotina em casa, muitas vezes de reconhecer que eu não consigo mais fazer aquilo por um certo tempo. Talvez hoje eu conseguiria passar 2 horas, ficar passando roupa. Aí ele se limita, mas eu não consigo mais fazer. Não, passa um pouco, faz algumas adaptações. Então a gente vai orientando essa pessoa, vai tratando, né, melhorando a dor, dando suporte muscular, um fortalecimento muscular, mas também orientando ele a ter uma rotina, mudar todos os hábitos de vida, que é possível ainda continuar a vida dele normal, uma vida diária normal. É verdade, e às vezes as pessoas têm dificuldade justamente com isso. A gente percebe isso hoje muito na sociedade, né? Que tem pessoas mulheres principalmente, quando aparece uma ruga, entra em pânico, né? Mas isso é um processo natural, vai acontecer. Por mais que passe por infinidades, né? Que a gente vê muitas vezes aí na mídia e tal, de plástica tentando tirar, mas você também perde um pouco daquilo que é a sua originalidade. Então, assim, é muito confuso isso hoje de ser trabalhado, né? Dentro de
de si. Mas a gente tem que perceber a beleza disso, como o Rodrigo falava, né? Quais são as vantagens, não ficar só nas desvantagens, né? O quanto que a gente pode somar, o quanto que a gente, né, pode fazer, e é isso que você falou, com uma vida adaptada, né? Porque todo mundo vai passar por esse processo. O bebê que nasceu hoje, ele vai chegar, né, a essa fase, né? Nasceu, já vai envelhecendo, né? Vai, a não ser que morra antes, né? Mas quem quer morrer? Eu não quero. Mas vai passar por essa fase e ela precisa ser bem resolvida dentro de si, Mais até natural, para ter né? esse processo de acompanhamento do profissional, não é isso? Não, com certeza. Esse envelhecimento ele precisa acontecer naturalmente. Né? É uma coisa, a experiência, a sabedoria. E como é gostoso, né? A gente lidar com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia, né? É coisa natural que vai acontecendo, mas a gente vai conseguindo lidar com isso, a gente vai conseguindo adaptar, fazer adaptações, né? Que é no decorrer da vida, é uma coisa natural que vai acontecendo. E a gente tem que sentir amor, sentir prazer, né? Naquilo que a gente está fazendo. A gente não pode perder o gosto da vida simplesmente porque os anos estão passando, né? A gente precisa renovar esse amor, renovar esse gosto pela vida. Mesmo a gente estando um pouquinho mais fraco, tendo algumas limitações, mas ainda é bom. Eles têm muito o que ensinar para a gente, muito mais do que a gente para eles. Gente, é isso hoje também que a gente quer trazer um pouquinho de conscientização para você que, como eu, né, já está fazendo esse caminho, ou para você que já está a caminho, né, que as limitações haverão, né? Hoje, por exemplo, né, eu tenho uma série de limitações, como você tem, né? Tem coisas que você fazia antes, você não consegue fazer hoje com tanta perfeição como você faria, não é? Com certeza. Quando você era criança, você conseguiria fazer muito mais coisas do que hoje, não é? E assim é um processo da vida, não é, Rodrigo? Que a gente precisa aprender a trabalhar com isso, né? Equilibrar bem dentro da gente. Isso mesmo. Tem as nossas dificuldades e limitações, mas a gente tem tantas qualidades boas também, né? Que naquela fase eu não tinha, Não podia que hoje fazer, eu tenho. hoje pode fazer, isso mesmo. Está crescendo o número de idosos, daqui a pouquinho a gente também vai integrar esse número, Se não é? Deus Se Deus quiser. quiser, a gente espera isso. Pois é, a tendência é continuar aumentando, porque está diminuindo o número de filhos, as famílias estão ficando menores, enfim. E os idosos estão tendo uma qualidade de vida melhor, estão vivendo mais tempo. Pelo menos é o que aponta um relatório da ONU, da Organização das Nações Unidas, e que fala que a expectativa é de que em 2050, olha lá, 2050, vamos estar com quantos anos? Existam 2 bilhões de idosos. Estarei aí, tá? Se Deus quiser, estaremos lá. O repórter Henrico de la Via mostra que uma vida ativa faz com que muita gente deixe a aposentadoria de lado para trabalhar. Eles têm mais de 60, acumulam histórias e grandes experiências. Muitas experiências, muitas histórias. Graças a Deus. A população tem vivido mais. De acordo com o último relatório da ONU, até 2023, o número de idosos no mundo deve chegar a 1 bilhão. Diferente do que muitas pessoas imaginam, estar na terceira idade não é razão para deixar o trabalho. Estudo do Ministério da Indústria e Comércio Exterior revela que só no estado de Minas Gerais são pelo menos 6 mil empreendedores individuais com mais de 60 anos. É uma parcela da população que está muito ativa hoje no mercado. Elas estão buscando ampliar a renda familiar ou até mesmo a realização de um grande sonho. Renato tem 66 anos e muita visão empreendedora. Há 3 anos viu a oportunidade de abrir um novo negócio na região onde mora. Eu nunca passou na minha ideia a aposentadoria. Eu sempre tive vontade de ter um comércio dessa maneira que tenho, acho que acertei no meu anseio. Dona Sônia é professora aposentada. Um acidente impediu de andar por 3 anos, mas aos 61 anos trabalha repleta de vida. O trabalho é o que motiva as pessoas para a vida. E eu digo que o trabalho é mais importante do que o dinheiro. Atualmente, 47% dos homens idosos e 24% das mulheres idosas são peças importantes na economia brasileira. E mesmo aposentados, ajudam muita gente. Que aumenta cada vez mais o número de pessoas que investem com mais de 60 anos. São pessoas experientes, maduras e que começam de uma forma mais estruturada. E a gente tem participação aqui, a Camila Souza, ela está no 4º período do curso de fisioterapia, disse que é apaixonada pela profissão. Em relação aos idosos, devem ser tratados com muito carinho. A Suelen Melo,
acha que é o futuro de todos nós, ela acha. Eu tenho certeza. Temos certeza. Portanto, temos que dar valor a eles, a sua tão grande sabedoria. Cuidaram de nós com tanto carinho e merecem ser cuidados por nós com a mesma intensidade. Aí ela diz que ela ama os idosos da família dela. E o Daniel disse que particularmente ama todos os idosos, pois ao olhar para eles, os vê como vencedores. E são, né? Isso é fato, são vencedores mesmo, né? E quanta sabedoria, quanto podem, né, acrescentar na nossa vida. Mas como ajudar as pessoas a se cuidarem e elas envelhecer com saúde, hein, Cíntia? Hoje em dia, né, essas pessoas da melhor idade, eles têm uma maior conscientização, que é preciso, né, se exercitar, é preciso sair desse sedentarismo. Né? Antigamente as mulheres nem tanto trabalhavam, os homens trabalhavam, aposentavam e ficava mais em casa, ficava uma coisa mais ociosa, então era na época da fazenda, continuava trabalhando, monitorando e a mulher mais em casa. Hoje a maioria aposentou, parou, não pode parar, né? Continua, vai procurar, tem tantos grupos de alongamentos, né? De terapia, esse grupo que a gente tem no posto médico, tem psicólogo, tem assistente social, então tem os grupos de alongamento, então é todo esse trabalho, é se ocupar a mente, grupo de artesanato, fazer uma caminhada, se não tem a possibilidade, vai procurar uma caminhada, se exercitar, precisa ocupar o corpo e a mente, para poder ter essa consciência, continuar tendo essa vitalidade. Agora, a gente até viu isso na reportagem agora, a senhora dizendo, né, que é muito mais pelo trabalho, para o exercitar, até mesmo que pelo dinheiro, né? E é verdade, porque se a gente acaba ficando, né, nesse sedentarismo, em casa, enfim, acaba, né, nossa, enchendo a cabeça de tanta coisa, né, e acaba se perdendo mesmo. Mas a atividade física também é um dos cuidados que podem ajudar e ser realizado em grupo. Eu vejo muito isso acontecendo. Isso ajuda bastante, né? Em grupo a gente sempre tem bastante a ganhar. Né? Hoje tem muitas academias que trabalham, né, com essa atividade física, com musculação, sempre sendo orientada essa pessoa idosa, porque ela tem algumas adaptações, né? As atividades dela não vão ser exatamente iguais como de uma pessoa jovem, né? Ela precisa todo de um acompanhamento. Então, ela procurar essa atividade física, e se for em grupo, o ganho é muito maior, porque ela vai ter a troca de experiência. Que ajuda bastante. Que ajuda muito. Ela vai ver que ela não está sozinha, que muitas vezes uma situação que ela passa, uma dor que ela tem, o da outra é igual, ou então muitas vezes é pior do que o dela. A situação talvez que ela vive dentro da casa dela, na família dela, é igual da outra, ela pode ajudar a outra e também pode ser ajudada. E vai ajudando e vai cada um trabalhando a sua realidade, né? E vai vendo assim, que a gente é muito mais positivo de coisas boas do que ruins. Infelizmente, eu estava até comentando aqui antes, que a gente essa cultura, né, de mostrar sempre a coisa ruim, e a gente acaba se adaptando também, adaptando isso para a nossa vida, né? Às vezes as dores aparecem mais, não sei o quê, mas existe em nós muito mais coisas boas do que ruins. Isso a gente precisa trabalhar desde agora, né? Trabalhando mais com o positivo daquilo que somos nós do que com o negativo. Agora, existe caso também de idosos, né, que tem situações, né, que precisam ser cuidados com mais carinho. Nesse caso, né, a família ajuda e muito, né? Esse carinho, essa presença da família faz a diferença, não é isso, Cíntia? Faz muito. Tem idosos, né, que devido a algumas patologias, teve algumas sequelas, tem esses AVCs isquêmicos que acontecem. E a própria senilidade, o próprio envelhecimento vai causando limitações que necessita de maiores adaptações em casa. Então, esse idoso ele não é tão independente mais. Ele necessita do auxílio de outro e da família. Então, a família ela precisa ser bem presente nesses casos. Então, a gente pode fazer algumas adaptações. A família precisa ser presente nesse sentido. Tanto também de amar, de acompanhar, de dar esse suporte para essa pessoa, porque eles cuidaram um dia de nós. Então, hoje nós temos que fazer isso por eles. Então, fazer essas adaptações em casa, né? Porque muitas vezes ele vai precisar de um andador, ele vai andar com uma bengala. Né? Às vezes vai ser um cadeirante, vai precisar de uma cadeira de roda. Então, os móveis precisam ser mais afastados, né? Precisa ter mais espaço, as portas mais largas, rampas, não ter tanto degraus, ter cuidado com os tapetinhos quando a gente fala, né? É bonito tudo, mas depois não é nada muito funcional quando se tem um idoso dentro de casa. Às vezes ele está com a bengalinha, está com o andador e você põe um tapete, ele escorrega, ele tropeça. Então, é ter esses cuidados. Quando a gente tem bebê em casa, a gente tem essas adaptações, né? E tampa a tomada, a ponte aguda, a gente tampa, coloca aqueles protetores. E com o idoso também a gente tem que fazer isso, né?
beirada de cama, beirada de cômoda, tudo que tem ponta, tampar, ter cuidado, porque são peles muito sensíveis, né? Então, qualquer esbarradinha já rasga, já fica roxo, já se machuca, né? Um tombo leva um paciente a ficar acamado, isso gera outras complicações, né? Adaptações no banheiro, para ele conseguir ficar um pouco mais independente, né? Aqueles corrimões que coloca no assento, dentro do chuveiro, né? Para ele conseguir se levantar. Às vezes você vai, leva ele até o vaso sanitário, mas depois ele consegue se levantar. Os guarda-roupa ser um pouquinho mais baixo, né? Para ele conseguir escolher a roupa que ele vai vestir, para ele conseguir mexer nas coisas dele. Não simplesmente ele ficar sentado numa cama, numa cadeira, num sofá e pronto, acabou e você vai e faz tudo. Não, ajuda ele a conseguir fazer as atividades de vida diária dele, a comer com a mão, a pentear, mesmo tendo as limitações, mas vai auxiliando ele para que ele ainda também possa se sentir útil, mediante a todas as limitações, se ele não consegue mais sair, colocar ele mesmo nessa sociedade, que ele ainda faz parte da sociedade, ele precisa se sentir parte dessa sociedade. Então, essas adaptações em casa, a gente facilita isso, para que ele possa se sentir útil, para que ele possa se locomover com mais autonomia, mesmo tendo o auxílio, mas ele se sente um pouco mais autônomo dentro da casa dele. Araceli Rocha, ela disse que ela é apaixonada por idosos, tem um amor enorme, mas ela conta que o pai dela está aposentado e está se achando inútil e está com depressão. A outra participação é da Ângela Dias, ela é do Rio de Janeiro, disse que está adorando o programa e ela tem 65 anos, amor e respeito são fundamentais, não só na valorização do idoso, como em qualquer fase da vida. Graças a Deus ela conta que tem 65 anos e é bastante ativa, excelente programa, parabéns. Ângela Dias, do Rio de Janeiro. Adorei isso, amor e respeito, né? Não só com os idosos, eu acho que falta amor e respeito para tudo, né? E a gente precisa aprender, né, a respeitar e amar as pessoas. Essa é a diferença, né, Cíntia? Igual no caso desse senhor aí que está com depressão, a família, não estou dizendo que a família não está cuidando, mas vamos ver o que pode ser feito aí, né, a família envolver mais, é isso que você falou, porque esse sentimento de inútil. Olha só, tem o João Paulo aqui também. Sentimento. O João Paulo tem 9 anos, ele conta que ele ajuda os velhinhos a atravessar a rua. Olha que beleza, também que graça. Não é, sentir inútil é uma coisa terrível, né? Então, eu acho que isso a família pode ajudar, né? Pode, a família é um papel importante. Nesse caso, a terceira idade, e valorizar. Eles ainda são muito úteis para nós, para a sociedade. Tem muito ainda que nos ensinar. Temos que cuidar. E Nossa Senhora, e como tem, né? Obrigada, viu, pela sua participação. Deus te abençoe. Obrigada pelas dicas, né? E olha, a gente, né, tem que se valorizar. Nós, em primeiro lugar, temos que nos valorizar. Isso depende também muito da gente, viu? Então, olha, se você está aí, né, não está bem hoje, se sinta valorizada, você mesmo, faça isso. Fica bem consigo mesmo e tudo virá, viu?